Oi, suas lindas! Tudo bom com vocês? Então, como a ideia aqui é que esse canal seja um diário, praticamente, da minha gestação, nada mais justo do que eu começar pelo começo. Então, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história até o momento que eu descobri que eu estava grávida. Tô curiosa? Então continue assistindo. Bom, Rafa e eu estamos juntos há quase 6 anos, tá? Um mês casados. Durante esse tempo, eu sempre tive muito medo de que eu não pudesse ser mãe. Talvez pelo fato de que nós sempre fomos irresponsáveis, nunca usamos anticoncepcional, camisinha, baralaralá. Mas como a gente era só namorado, isso não era um assunto que a gente ficava conversando o tempo inteiro, né? O Rafa sempre deixou bem claro que ele queria ser pai, que era uma vontade dele desde o início do nosso relacionamento. E eu também falava isso pra ele, mas a gente tava aberto. Tipo, se vier, veio, é porque Deus quis. Se não vier, não veio, porque Deus não quis. Normal. Então, Rafael resolveu me pedir em noivado, em casamento. Aí começamos a organizar nosso casamento. Isso foi em janeiro do ano passado. E nesse período começou a bater um pouquinho de insegurança com relação a isso. Poxa, eu vou casar. Será que eu realmente posso ser mãe? Será que realmente eu tenho um problema? Foi meio que uma reação minha de tentar investigar e saber se tinha algum problema, se não tinha, porque eu ia casar. E se eu ia casar, logo em seguida eu ia querer ser mãe. Isso era fato e ele já sabia disso e ele também concordava com isso. Eu sempre brincava que a lua de mel servia pra isso. Então a gente vai casar na lua de mel, a gente já faz um filho. Eu sempre falei isso. Então eu fui conversar com a minha ginecologista sobre essas minhas inseguranças, porque até então eu não tinha falado nunca com nenhum médico, eu nunca tinha investigado e tudo mais. Até então ficava só viagem da minha cabeça. Aí ela achou estranho, porque realmente já tinha muito tempo, a gente nunca tinha engravidado, então ela pediu alguns exames. Tanto pra mim quanto pra ele. Exame de sangue, ecografia, essas coisas. Saiu os resultados todos normais. Lembro que ela chegou falando pra mim assim... Menina, com esses exames aqui que você tá me apresentando, era pra você estar grávida há muito tempo. E aí bateu um alívio assim gigantesco em mim, sabe? Porque foi o que eu pensei. Tá, se eu não engravidei até agora, então é porque... Deus quis, Deus tá cuidando, tá nos planos dele, então tá nas mãos dele. Se eu não tenho nenhum problema, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema, tá tudo ok. Então tá, vamos casar e vamos à lua de mel pra fazer filhinho. Seguimos o fluxo conforme planejado. Um belo dia, em agosto do ano passado, eu descobri que eu estava grávida. Parece que depois de fazer os exames, parece que tirou um gatilho da cabeça, assim. Antes ficava, você não pode engravidar, você não pode engravidar, você não pode engravidar. E não engravidava. E aí, a partir do momento que falou... Você pode engravidar? Eu engravidei. Foi muito em seguida, assim. Eu fiz os exames, descobri que tava tudo normal, eu engravidei. E aí a gente vê como que o poder da mente é realmente certo. E aí foi aquela euforia, né? Tipo, engravidamos pela primeira vez, que legal, não sei o que, vamos ser papai, tudo novidade. Saímos contando pra Deus e pro mundo. E aí eu iniciei o pré-natal, fiz todos os exames, tava tudo normal. Fiz a ecografia não, é a transvaginal, que é a que a gente faz bem no comecinho pra ver como é que tá o embrião. Tava tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí um belo dia, com 9 semanas de gestação, eu acordei, fui no banheiro e eu vi que tava saindo um pouquinho de sangue. Acordei o Rafa e a gente foi pro hospital ver o que tava acontecendo. E aí lá a gente descobriu que eu tava em processo de aborto. Na verdade, meu embrião tinha parado de desenvolver logo em seguida que a gente tinha feito a nossa transvaginal. Isso já tinha 2 semanas. O nome disso é aborto retido, tá? O corpo já estava entrando num processo de expulsão desse feto que não tinha mais vida. Não tinha mais batimento, não tinha mais... E aí nosso mundo caiu, desabou, né? Porque toda aquela euforia virou aquela angústia gigantesca. Todo aborto é muito, muito, muito dolorido. Isso não é fácil pra ninguém. É nesse momento que eu vi como que os médicos podem ser muito invasivos conosco. Nesses momentos de fragilidade, nossa. O médico nos atendeu na emergência,
ele insistiu muito em que eu já fosse internada naquele momento mesmo para eu fazer a curetagem. A curetagem é o método que eles têm de limpar o útero, né, tirar todo o feto, todo o endométrio lá de dentro. Só que o meu corpo já estava em processo de expulsão. E aí eu lembro que eu perguntei pra ele o seguinte: mas doutor, tem riscos? Porque isso é uma cirurgia, né? Ele, não, você tem riscos mínimos. Você pode acabar perfurando o útero e não sei o quê. E aí, na hora eu pensei, gente, mas eu quero engravidar logo. Eu tava num momento assim, acabei de descobrir que eu perdi o meu, eu quero ter um bebê, entendeu? E foi um desespero assim, e eu falei, não, eu não vou fazer isso agora. Eu quero pensar. Eu não tô no momento em que eu possa tomar essa decisão agora. Pessoa normal, que nunca engravidou, que nada, sabe o que é curetagem. São poucas, eu não sabia o que era isso. Porque ele ainda fez aquele inferninho comigo, né? Não, você não precisa passar por isso. Você vai sentir muita dor, você não vai aguentar. Vamos resolver logo isso e pronto, porque você vai embora pra casa e fica tudo bem. É vira a página e não sei o quê. Falei, não, eu vou pra minha casa, eu vou pensar, e aí, se for o caso, eu venho amanhã e a gente faz isso. Não tem necessidade de ser correndo. Não, mas aí você pode ter risco de infecção, tem um feto morto dentro de você e não sei o quê. Gente, eu voltei pra casa, chorei, óbvio, mas aí eu fui pesquisar sobre essa questão da curetagem e tudo mais. É um método necessário? É quando é necessário. Quando não é necessário, não é necessário. Se o seu corpo já está em processo de expulsão daquilo, o porquê diabos você vai entrar numa cirurgia pra acelerar algo que o seu corpo vai fazer naturalmente? Não faz sentido. Se o seu corpo não entrou nesse estado de expulsão, tá certíssimo, tem que tirar, porque senão vai fazer mal. Fora que vários depoimentos que eu vi de mulheres que passaram por isso e sentiram como se estivesse arrancando o seu bebê da gente dentro. Gente, é uma loucura, sério. E aí eu decidi esperar. E eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Porque tem coisas que não se falam, né? Por exemplo, um aborto não é simplesmente o bebê morreu, o seu corpo expeliu, você sangrou e pronto, acabou. Não, eu fiquei sangrando por 40 dias seguidos. É como se eu estivesse numa menstruação eterna, assim, sem parar. E essa espera eu acho que foi muito boa pra mim. Foi um luto mesmo, foi como se fosse uma passagem, né? Estar sangrando durante todo aquele tempo, acho que me fez ir me despedindo, né, daquela gestação, daquele bebê, e colocando as coisas no lugar, e repensando sobre tudo, e aceitando a situação, né? Não foi uma coisa que me arrancaram de uma vez. Quando todo esse processo terminou, eu já estava bem, eu já tinha aceitado que era uma coisa que não era para acontecer. Eu acredito muito em Deus, e eu aceitei que esse era o plano dele para mim, é porque eu realmente não era para ser mãe naquele momento. E aquilo me trouxe um aprendizado, me trouxe coisas boas também, não me trouxe só coisas ruins. Depois desse tempo, quando eu realmente parei de sangrar, eu voltei na emergência para fazer uma ecografia para ver se o meu útero já estava limpo. E aí a médica olhou para mim e falou que o meu útero já estava 90% limpo e que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Mas o que eu queria deixar claro é porque a gente não precisa baixar a cabeça para tudo que o médico fala pra gente. A gente tem que ter um pezinho no chão e pensar o que é melhor pra gente, né? Porque se eu tivesse ido na onda desse doutor que me atendeu na emergência, eu talvez não estivesse tão bem. E olha só como é que a nossa cabeça é muito louca, né? Eu lembro que nesse momento, a única coisa que eu queria e falava com o Rafael era que eu queria engravidar de novo. Eu queria engravidar de qualquer jeito. E eu olhava pra ele e falava: Rafael, me dê um filho. Se vira. É muito louco. E isso acho que durou um mês, mais ou menos. Essa viagem, Rafael, não, fica quieta, mulher, não é o momento e tudo mais. E aí, logo em seguida, veio outro sentimento, muito louco também, que eu comecei a pensar: Não quero ser mãe. Acho que isso não é pra mim. Acho que não aconteceu, é porque não vai acontecer. Eu não sirvo pra ser mãe, eu não vou dar conta. E não quero mais, cansei. Quero casar, quero ser feliz com o Rafael. Nós dois só vamos estar muito bem. Não preciso disso. Vou casar. Foquei no casamento.
resolver tudo do casamento. A gente ia casar em abril. A gente casou em abril, né? E em janeiro desse ano, a gente saiu de casa, foi almoçar junto, só nós dois rapidinho, assim, comemos uma feijoada num restaurante que a gente sempre vai. Eu lembro de ter voltado pra casa e deitado na cama, que eu comecei a passar um pouco mal. Acho que eu nunca passei tanto mal na minha vida, porque eu comecei a ficar muito enjoada. Tudo que eu pensava, que eu olhava, eu vomitava. Eu acho que eu vomitei umas 30 vezes esse dia. E eu bebia água e vomitava, e eu olhava o Instagram, os stories. Nunca vi tanto stories de comida na minha vida dentro de um Instagram. Sério. Era uma atrás da outra, era uma comida atrás da outra. E cada comida que passava me dava um enjoo tão grande que eu lembro de ter passado stories rapidão assim, ó. Não, eu não consigo ver comida. E aí eu começava a querer vomitar. E eu olhava uma foto no stories, já corria pro banheiro. Aí eu olhava outra, já corria pro banheiro de novo. E foi assim, a tarde inteira, a noite inteira. Deu 1h da manhã, eu não tava melhorando de jeito nenhum. Eu já tava fraca, porque eu não conseguia comer nada. Eu tava colocando tudo pra fora, até a água. Eu falei pro Rafael, Leva pro hospital. Agora, eu vou morrer. E aí o médico olhou pra mim e falou assim, olha... Todo plantão que eu tenho nesse hospital, eu pego uma grávida. Todo. Não tem um que não passe. Eu ainda não peguei uma grávida hoje. Talvez você seja contemplada. Eu olhei pro Rafael, o Rafael olhou pra mim e a gente começou a brincar, né? Não, doutor, você tá doido. Eu tô aqui quase morrendo com infecção alimentar. Da onde você tá tirando isso? A minha menstruação nunca foi nada regular, né? Ela sempre variou entre 25 e 37 dias. Então eu nunca tive um parâmetro se a minha menstruação tava atrasada ou não. Eu lembro que nessa época eu tava com 35 ou 36 dias, assim. Então eu tava pronta pra vir, né? Já tava esperando, já tava sentindo os sintomas da TPM e tudo. Não, tá vindo. Mas ele fez o exame de sangue e me encaminhou pro soro, porque eu tava extremamente desidratada. Como eu tava tomando soro, quem foi pegar o meu exame de sangue foi o Rafael. E quando ele pegou meu exame, ele já voltou direto no médico, porque eu tava lá na parte do soro. Então eu tava dormindo, já era 3 horas da manhã praticamente, dormindo, com os braços lá. Eu tava morrendo, a verdade é essa, eu tava morrendo. E aí eu lembro que o Rafael chegou, me acordou, eu na maca, toda jogada, ele me acordou, olhou pra minha cara e falou assim: Fudeu. O que houve? Eu vou morrer? Você tá grávida. Eu nunca vi Rafael tão branco em toda a minha vida. Ele tava mais branco que eu. Foi um misto de alegria, desespero, dor. E aí eu falava: Não, mas como assim? Eu não posso estar grávida. A lua de mel serve pra isso. A gente usa a lua de mel pra isso. Esse não é o momento. A gente vai casar. Eu vou casar grávida de novo? Não, o que tá acontecendo? Mas foi lindo, né? Enfim, foi assim que a gente descobriu que eu realmente estava grávida. Engravidar logo 3 meses depois de um aborto. Não foi fácil, eu não... Achei que eu tinha superado, mas eu não tinha superado tanto assim. Então eu fiquei muito contida, não quis falar pra ninguém. Você ter que falar que perdeu seu bebê é horrível. Sério. Eu acho que é a pior parte do processo. Porque a gente conseguiu superar o primeiro trimestre, né, que são as 12 primeiras semanas, que é o momento de maior risco. Aí a gente abriu pra todo mundo, a gente anunciou no dia do nosso chá de panela, mas confesso que a pessoa aqui, que é a ansiedade personificada, sofreu pra não falar, viu, porque é difícil não falar, é muito difícil não falar, mas eu acho que se preservar é mais importante, pelo menos nesse momento pra mim, tá? Não tô falando pra ninguém, não. Tô falando pra mim, essa parte de me preservar, de ter certeza de que realmente eu iria estar grávida, foi mais importante. Mas agora é só alegria, a Ravi tá crescendo, Ravi tá lindo, 25 semaninhas hoje. Bom, então essa foi um pouquinho da nossa longa história, e eu espero poder dividir com vocês muitos momentos ainda, com o Ravi, que tá aqui crescendo e só chutando a mamãe, fica sambando na barriga o dia inteiro. Se eu falei alguma besteira, eu quero ser bem clara de que não, eu não sei de nada, mais uma vez, tudo que eu falei aqui foi a minha experiência, não tô incentivando ninguém a fazer nada, tá? Isso aqui foi só a minha experiência, de como eu passei, de como eu superei, e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau! Ai, agora por amor, tudo lindo, tudo maravilhoso, sabe? Tá vindo, crescendo, tá chutando mamãe, tá tudo lindo. E a gente cada dia mais apaixonados por ele, por essa gestação e o medo da maternidade que lá vem.